Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Hoje, 19 horas, 13 de 1 de 2022. Nós estamos com o ano ainda começando, o ano meio que se arrastando no sentido de que muita gente ainda está de férias, ainda está em recesso de final de ano aí, mas nós estamos aqui firmes, já não tivemos pausa nas nossas lives, nas nossas atividades aqui tanto da mentoria Engenheiro 5D, quanto nas nossas lives abertas, nós não tivemos pausa nenhuma. Então eu quero agradecer muito a vocês, os que participaram da live da semana passada, que foi Como Ter Seu Trabalho Reconhecido pelo Seu Chefe. Foi muito bacana. A live está gravada, está lá no feed do Instagram, está no YouTube também. Então quem não assistiu, depois que acabar essa live aqui, vai lá, se atualiza, assista a live que foi muito agregadora, foi muito útil para bastante gente. E hoje a gente vai dar sequência àquilo que a gente está falando. Como eu tenho dito e acabei de falar agora de alguma maneira, o ano está começando e eu costumo dizer que o ano começa em ondas, né? Na primeira segunda-feira volta um pessoal para o trabalho, na segunda semana volta a outra parte, na terceira volta outra parte e assim vai se completando. E provavelmente ainda tem muita gente de férias e aqueles que não estão de férias acabam ficando sobrecarregados no trabalho para cobrir as férias daqueles que conseguiram sair. Boa noite, Jô, seja bem-vindo. Então, eu quero falar hoje de uma coisa super importante, mais uma vez, aproveitando o começo do ano, porque é a hora que as decisões de começo de ano, aquelas intenções de começo de ano ainda tão frescas, a gente tem que transformar em ações. Então nós vamos falar hoje aqui, a nossa live de hoje, ela vai ser, ela é muito direta, tem um título bastante agressivo, ousado, no sentido de que é isso que eu quero que vocês sejam, pensem, né? Agressivos e ousados, não no sentido extremo e pejorativo dos termos, mas no sentido positivo, que todo profissional, todo ser humano tem que ser, né? Agir positivamente o tempo todo. Então, a nossa live de hoje, o título é Como Conquistar as Melhores Vagas do Mercado. É bem audacioso. E eu quero falar para vocês aqui como é que está a minha estrutura, porque às vezes eu desvio o olhar aqui, mas eu estou 100% focado em vocês. Eu tenho aqui, embaixo do celular aqui, algumas anotações que eu faço, porque eu não quero esquecer de falar nada do que eu preparei para falar para vocês. Estar aqui para passar esse recado para vocês é muito importante. Obviamente eu me preparo antes e eu não quero deixar esquecer, me perder em nada daquilo que eu preparei para falar para vocês. Aqui do meu lado esquerdo está um computador ligado. Eu não coloquei apoio nenhum, mas, por exemplo, eu consultei agora o título da live da semana passada. Então, alguma coisa que tiver aqui é o celular. O Du fica num outro ambiente aqui de casa, nós estamos em casa, e ele eventualmente pode falar comigo, dar algum insight, ver alguma coisa que vocês estão escrevendo aqui que eu não estou percebendo, certo? Então é isso. Se eu começar a tossir, a Flávia vai aparecer com um copo d'água, vocês já acostumaram com isso, é mais ou menos assim que funciona. Podia ter o copo d'água já aqui antes, mas a gente faz desse jeito e é assim que a gente conduz o negócio. Muito bem, pessoal. Então nós vamos falar hoje de como conquistar as melhores vagas do mercado. E eu quero começar falando para você que eu tenho certeza que eu sei, se você não está na vaga que você sonhou, numa das melhores vagas do mercado, do seu mercado, eu sei por que você não está. E eu vou falar aqui alguns motivos e quem estiver assistindo aí vai se manifestando, vai compartilhando aqui o que falta para você. Mas eu vou falar os motivos que eu mais ouço, as perguntas que eu mais respondo dos mentorados, dos meus seguidores, o que eles costumam dizer, o que falta para eles, o que está travando a carreira deles. Então vamos lá, eu vou elencar aqui. Ó. Primeiro, o famoso QI. Ah, Luiz Eduardo, não tenho quem me indique, eu não tenho um padrinho forte, e a gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouco. Então, as pessoas ficam justificando de que se tivesse uma indicação, uma recomendação, ele teria as oportunidades que ele gostaria de ter.
Esse é um. O outro que eu uso demais da conta é, eu tenho que fazer inglês. Eu não tenho inglês, meu inglês é fraco, então eu não falo inglês. E quando eu fizer inglês, a minha vida melhora na empresa, eu vou ser mais reconhecido. E eu passo por cima disso. Uma que eu muito ouvi, que para mim, imagina que para mim poderia ter sido verdadeiro isso se eu acreditasse nisso. Eu fiz uma faculdade fraca, ou então muitos engenheiros falam para mim assim, Luiz, estudei à noite, curso difícil pra caramba, ia com sono e tal. Outra desculpa. Uma aqui, nova no sentido de que eu comecei a ouvir mais recentemente. Eu não consigo mexer no meu LinkedIn, meu LinkedIn é muito desatualizado e fica nisso achando que o LinkedIn vai resolver a vida dele antes dele próprio. Desculpa desculpa principal. Se eu fosse escolher uma aqui, eu escolheria essa. Luiz Eduardo, você não conhece meu chefe. Meu chefe, ele não olha para mim, ele não vê meu trabalho, não me reconhece, e ele passa os outros na minha frente, ele contrata do mercado, mas não me promove. Meu chefe, meu chefe, meu chefe, meu chefe. Uma boa também. Preciso fazer MBA. Acabei a faculdade, agora eu tenho que fazer MBA. Depois que eu fizer MBA, aí a minha carreira vai evoluir, vai deslanchar. E fico esperando fazer o MBA, investindo um caminhão de dinheiro no MBA. E por último, sou tímido. Não tenho perfil para ser promovido, para ser gestor, para ter um cargo executivo. Eu vou começar de baixo para cima, agora que eu vou desmistificar tudo isso aqui para vocês. Cada um desses. E eu gostaria de que vocês escrevessem aqui. Quem de vocês aí tem algum desses ou um outro motivo pelo qual você acha que que ainda não deslanchou na carreira? Se for um desses aí, só escreve aí. E se tiver alguma coisa diferente que eu não citei, cita aí para a gente ver. Se eu puder contribuir e responder sobre esse que colocarem diferente dos que eu citei, eu repito aqui. Então vamos lá. Sou tímido, não tenho perfil. Timidez não é impeditivo nenhum para você evoluir na sua carreira. Timidez absolutamente não é um defeito. Não é um defeito, é uma característica pessoal, é um traço de personalidade, é um traço de perfil que muita gente tem. E nem sempre os mais extrovertidos são as pessoas mais competentes, ou mais simpáticas, ou mais habilitadas a exercer cargo de liderança, cargo de gestão. Então, isso é perfeitamente treinável. Você pode sim, apesar de ser tímido, se for o seu caso, você pode sim se desenvolver profissionalmente, se desenvolver, melhorar suas habilidades de relacionamento, melhorar o teu posicionamento, por exemplo, numa reunião, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e mudar isso, esquecer esse negócio de timidez, haja naquilo que você é seguro, que você tem confiança. Segundo, preciso fazer MBA. Quantas pessoas você conhece que fizeram MBA e continuam fazendo a mesma coisa que fazia? Ou quantas pessoas você conhece que não fez MBA e evoluíram na carreira, seguiram a vida profissional aí? Então, o MBA é um complemento importante. Jamais, eu sempre digo isso para vocês aqui, jamais eu vou falar contra o MBA, a formação acadêmica, jamais eu vou falar contra isso. Mas isso não garante nada. Aliás, isso cria uma expectativa que ele não te capacita para outras coisas e você se frustra na página 2. Então, preciso do MBA não é desculpa. O MBA não vai resolver sua vida, tenho certeza disso. Meu chefe. O teu chefe é o mesmo chefe de outras pessoas que se dão bem com ele. É o mesmo chefe de outras pessoas que foram promovidas. E o teu chefe não é diferente do chefe da empresa A, B ou C. Eu tenho certeza. Então, como que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que agir? É entender melhor o seu chefe, criar conexão, criar uma aliança com o seu chefe, e mais uma vez a gente vai ver isso mais para frente nessa mesma live, e parar com isso de que o meu chefe é ocupado pela minha carreira não deslanchar. Tenha seu chefe como um aliado. E pense, o chefe, tem chefe de todo tipo em todo lugar. Mas esse mesmo chefe que você reclama eventualmente, ele é o chefe de pessoas que estão satisfeitas, estão evoluindo na carreira. Certo?
LinkedIn desatualizado. O LinkedIn hoje, ele é uma ferramenta fantástica, essencial para quem quer se manter em evidência, para quem quer se posicionar bem, para quem quer ser visto como um bom profissional dentro e fora da própria empresa. Dentro e fora. Quer dizer, não é só na hora que eu perco o emprego eu vou correndo fazer um perfil no LinkedIn para tentar me posicionar. Não, não faça isso. Use o LinkedIn o tempo todo para expor seu conhecimento, para contribuir com pessoas, para compartilhar novidades da sua área, mas faça isso o tempo todo, mas tem um monte de gente que nem perfil no LinkedIn não tem e está super feliz com a carreira, em cargo executivo, ganhando bem. Então, é bom, mas não é o que vai resolver seu caso. A gente dá tanta importância para isso que na mentoria Engenheiro 5D nós temos uma live lá para os nossos alunos que foi feita com eu entrevistando um profissional brasileiro que trabalha na Europa, ele fica sediado na Holanda, já há 7 anos, se não me engano, deve estar fazendo 7 anos esse ano, e ele tanto contrata como foi contratado tudo por LinkedIn. Então, é importante? Mas não pense no LinkedIn só na hora de correr atrás do prejuízo e não pense que é ele que vai mudar a tua carreira, a tua vida. Você tem que fazer um pacote de coisas que inclui o LinkedIn. Faculdade fraca ou estudei à noite. Isso aí eu coloco no mesmo balaio. O que é faculdade fraca? Faculdade hoje em dia, gente, para qualquer um, ela tem que ser referência para você buscar o teu conhecimento, para você explorar as referências que você tem, os insights que você tem na faculdade e aprender. Se você for depender do professor te dar a aula que você precisa para trabalho, para operar lá o que você tem que fazer, você não vai conseguir. Tanto que pode ser muito importante para você entrar numa empresa, a faculdade que você fez, mas não é determinante para você ter sucesso, você continuar sendo promovido. Tem pessoas que entram porque fez a faculdade chique, bacaninha lá, mas depois não se estabelece. E quem está lá demonstrando que a capacidade que tem, passa na frente desse que tem a faculdade de grife. Então, estudar à noite é a realidade, sei lá, talvez de 80% dos brasileiros. E fazer faculdade fraca, você pensa assim, eu estudei de maneira displicente ou a minha faculdade é ruim? Certo? Então, assim, faculdade ruim, eu tiro de letra aí. Eu não acho que é essa a questão. Certo? Pense que você tem que aproveitar todo o conhecimento que te é apresentado e se aprofundar nele. Tanto aqui, na internet, em qualquer canal de YouTube, quanto na faculdade, certo? Inglês. Luiz Eduardo, eu não tenho inglês, então enquanto eu não tiver inglês, eu não vou evoluir e tal. Verdade parcial, mais uma vez. Se o inglês for absolutamente condicionante para a vaga que você quer, para o cargo que você quer, não se discute. Agora, na maioria das vezes não é. O inglês é desejável e se tiver 2 candidatos, um com inglês e outro sem, mas a capacidade de entrega, de contribuição, de agregar valor para o ambiente e para o negócio é tão diferente daquele que não tem, é ele que vai ser promovido. Pode ter certeza disso e você, se pensar aí, vai achar casos desse tipo. Certo? Então, pense que essa desculpa não funciona. E eu terminando aqui de baixo para cima, o quem indica. Luiz Eduardo, eu não tenho quem indica. Mais uma vez eu cito a mentoria Engenheiro 5D, nós temos um módulo lá que fala do emprego dos sonhos, e eu falo que uma das formas de você chegar na pessoa que você quer, de queimar muita etapa na hora de uma contratação, na hora que você está se candidatando para uma vaga, é ter uma indicação. E eu vou além. São 3 níveis. Um é o portador do currículo, que vai levar o currículo para alguém, né? Quer dizer, metaforicamente aqui entregando, mas vai passar o arquivo lá para alguém. Outra é a indicação. E o terceiro e mais forte é a recomendação. A pessoa não vai recomendar você porque você é amigo dela. Não vai recomendar você porque te deve um favor. Ela vai recomendar você se ela tem confiança que você vai fazer um bom trabalho. Ela vai recomendar você se você entregar aquilo que precisaria entregar naquela empresa. Não pense que, o cara está lá porque indicaram ele. Pode ser que ele entre porque indicou, mas não fica porque indicou. Não vai ser promovido porque teve quem indicou. Certo? E eu não estou falando aqui de cargo público, não. Estou falando de empresa privada. É disso que eu estou falando, né? Então, de empresa privada,
Ninguém põe na reta falando assim, eu vou indicar o meu amigo lá, eu sei que ele é um relapso incompetente, mas eu vou indicar ele porque ele é meu brother. Não vai indicar, esquece. Então não é quem indicou. Quando você tem uma recomendação forte, é com base na tua entrega, no teu trabalho. Aí vai ter um monte de gente para te recomendar. Aí vai ter um monte de gente para te indicar com toda a satisfação. Certo? Porque eu adoro fazer uma recomendação, indicar alguém que eu sei que vai contribuir para o meu cliente, para o meu amigo empresário, enfim, para quem eu puder indicar. Mas tem gente que chega, é meu amigo, tal, mas não, eu não contrataria para mim. Como que eu vou indicar para outro? Certo? Então, pense, esses motivos, eu teve 2 colegas aqui que escreveram, entender a política da empresa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que foi o Jô que falou, e o Ivan falou, é verdade, estudei uma escola particular, dava aula particular para alunos da UFSCar. Então, tem gente que reclama da faculdade que faz, e o Ivan está falando que ele fez faculdade particular e dava aula para aluno da Federal. Então, assim, está ratificando aquilo que eu falei. Muito bom, Ivan, muito bom exemplo. Quer dizer, depende do que você faz com o conhecimento que você adquire. Mas então, gente, portanto, se não é nada disso que está impedindo a tua evolução profissional, a tua deslanchada na carreira, o que é então? Qual que é o problema? Aqui é a pausa dramática. Se não é nada disso, tem alguma coisa pegando, alguma coisa que está faltando para você chegar naquele cargo que você quer. O problema é você não agir, não se posicionar, não se comportar como um executivo ou como um gerente agora, antes de ser. Esse é o grande pulo do gato. Esse é o diferencial. Isso não te ensina na faculdade. Por isso que eu falo, fazer o MBA do mesmo jeito que você fez a graduação não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Eu fiz um MBA. Quando eu morava em São Carlos ainda, eu fiz um MBA, eu viajava para estudar na GV, né? na Federal, na Universidade, na Fundação Getúlio Vargas. E aí, eu tinha um grupo de amigos executivos, todos executivos de empresa de tecnologia da região de Campinas, porque era uma sede da GV lá em Campinas, e eu viajava de São Carlos para lá para fazer esse curso de fim de semana, de sexta e sábado. E eu falava assim, eu aprendia mais, olha só o que eu falava isso desde aquela época, que faz tempo. Eu aprendia mais quando o professor faltava, que aconteceu umas 2, 3 vezes, mas aconteceu, do que quando o professor estava na sala, porque eu sugava o cérebro daqueles executivos lá. Então, se entender como é que pensam essas pessoas, o que elas fazem, como elas se comportam, é o grande diferencial. Se você entra assumindo que aquilo que te ensinaram na faculdade é definitivo, você não vai conseguir se desenvolver. Se você entra como um operador, como um técnico, e se limita à função técnica o tempo todo, é assim que você vai ser reconhecido. Você não vai ser percebido como um profissional de liderança, um profissional de gestão. Então, assim, como você vai se comportar hoje, pensando no cargo que você quer amanhã, ou até 2 cargos acima? Isso é o que falta. Se você chegar lá, e a gente usa muito o termo apertador de parafuso na nossa mentoria Engenheiro 5D. O apertador de parafuso é o cara que executa. Te dá um serviço, uma tarefa, você vai lá e faz. Certo? Isso é o apertador de parafuso. Se você se conformar com isso, o fim é esse. E é o fim, eu falo fim, não é a morte, não. É a carreira. É isso. Então, se você vai se conformar com isso, você vai continuar assim. E não fique esperando, eu vou adquirir tal conhecimento, eu vou me preparar para tal habilidade, quando eu tiver o cargo na mão, ou então a certeza de que eu vou ser promovido amanhã. Se antecipe. Faça tudo o que tiver ao seu alcance. Eu tenho um case que para mim é muito emblemático, porque ele é 100% físico, material. E não é só disso que a gente vai falar. Eu era gerente de banco, gerente no Sudameris, e eu tinha lá uma equipe de gerentes e alguns assistentes de gerência.
E um dia eu percebi que um dos assistentes de gerência estava indo trabalhar alguns dias da semana com a camisa meio rasgadinha aqui no colarinho. Então usava gravata, ficava com aquele colarinho marcado, tudo esgarçado, tudo rasgadinho lá. E eu, na maior boa vontade do mundo, 100% com a intenção de contribuir, eu sabia que ele tinha condição financeira para isso, não tinha nenhuma indelicadeza, não tinha nenhum desrespeito, absolutamente nenhum. Eu chamei ele de lado e falei, meu, dá uma olhada nessas camisas suas aí, tá precisando de um reforço aí, meu. Pensa nisso, porque aparece, fica feio, né? Depõe contra a sua imagem. E ele respondeu para mim assim, maior cara de pau do mundo. Ele falou assim, quando eu for gerente, eu compro camisa nova. E eu falei para ele, pensando desse jeito, você não vai ser gerente nunca. Não comigo. Porque é uma cabecinha, ó, tamanho de um cabeça de alfinete. Isso é o cúmulo eu ia falar burrice, mas não é burrice. É o cúmulo do pensamento pequeno. Eu penso, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu for gerente, eu compro camisa nova. Meu, eu gastava, eu nunca gastei mais do que eu ganho, nunca fiz loucura com isso, mas eu me portava de um jeito que quando eu chegava em qualquer empresa, eu não era o gerente geral da agência, as pessoas pensavam que eu era um diretor do banco. E com isso facilitava demais a minha vida. Facilitava demais a minha capacidade de abrir portas, de gerar conexão e de, portanto, fazer negócio e com isso ganhar meu bônus, ganhar meu salário, minha variável mensal. Por quê? Porque eu não o gerente de vou me comportar. Eu sou gerente de banco, você sabe como é que é, né? Gerente de banco, como as pessoas falavam na época, gerente de banco é tudo igual, não. Eu não era tudo igual, não. E não admitia que os meus profissionais pensassem desse jeito. E não admitir, não é assim, eu proíbo de pensar assim. Eu vou mostrar o lado errado e o lado certo de pensar desse jeito. Certo? Outro dia, eu estava conversando com um alto executivo de uma empresa, um diretor de operações de uma empresa muito grande, que é meu amigo pessoal, e ele estava super incomodado com uma situação que tinha ocorrido durante o dia, de um cliente que eu presto serviço para ele, numa operação que eu presto serviço para ele, e ele me disse o seguinte, Luiz, teve um problema lá, e na hora que a gente estava lá, estava ele, o gerente, e tem um coordenador da área lá, tinha um coordenador na época. Na hora que eu estava lá, deu um problema operacional, problema elétrico, e aí avisaram lá na sala que eles estavam numa reunião, e eles foram todos para lá para acudir lá para ver a solução do problema. Ele falou assim, chegou eu e o gerente que estava com ele, e o coordenador também estava com ele. Chegou eu e o gerente, chegou o superintendente do banco e o gerente, e o nosso coordenador chegou por último, de cabeça baixa, com a mão no bolso, e olhando, perguntando o que eles tinham decidido. Ele estava pé da vida. E eu falo assim, porra, e eu conversei com esse coordenador logo em seguida, eu falei, se eu sou coordenador, eu chego primeiro que todo mundo, porque é ele que vai ter que pensar na solução. E meu diretor está lá, e o superintendente do banco está lá, e todo mundo está lá, e daí? O cara chega. Por último, olha só o que ele falou para mim, de cabeça baixa, com a mão no bolso, perguntando, vocês já viram alguma coisa? Já sabe o que aconteceu? Ele pode ter a melhor justificativa do mundo. No caso, não tinha. Mas não é a postura que se espera disso. Então, pensa assim, como que eu vou aparecer e poder ser reconhecido pelo meu trabalho, pela minha capacidade profissional, de modo a ser diferente da média, de modo a fazer diferente do que todo mundo está fazendo, nessa minha função atual. Se você pensar do jeito que todo mundo pensa, você vai ser mais um na multidão. Se você estudar o que todo mundo estuda, você vai ser mais um na multidão. Se você não procurar como se diferenciar comportamentalmente, mindset, mudança de mindset, mudança de mentalidade, o que eu posso fazer para contribuir com o meu conhecimento para ajudar os executivos a resolver os problemas deles e para reverter isso em benefício para mim. Certo? Essa é a questão.
A grande maioria das pessoas pensam que não foi promovida porque não tem inglês, porque o chefe é mala, porque fez faculdade ruim e tal, mas a única coisa que falta é postura, capacitação, é percepção de cenário para poder ser um agente de solução e não um executor de problema. A pergunta que eu sempre repito aqui e que eu deixo, porque sempre tem gente nova e eu sei que isso provoca um impacto, é que a pergunta é assim, nas últimas vezes que te chamaram para conversar, foi para te passar uma tarefa ou para te pedir uma opinião estratégica? Então pense nisso. O que eu faço para começar a contribuir com pensamento estratégico, ao invés de só contribuir com pensamento técnico, conhecimento técnico? Essa é a grande diferença, certo? Mas vai muito além disso. Não é só, por exemplo, só a aparência. Não é só a camisa rasgada. Não é só andar arrastando o pé lá com a mão no bolso, falando, putz, deu ruim. Não é isso. Na nossa mentoria, na mentoria do Engenheiro 5D, a gente tem uma metodologia, tem um pacote completo, tem alguns conceitos que a gente estuda e se aprofunda. Um deles é as 5 dimensões do sucesso do engenheiro, do engenheiro 5D. As 5 dimensões do engenheiro 5D, aqui nesse caso aqui que eu estou falando para vocês, já aparece 3 de primeira, que é, primeiro, a imagem pessoal e profissional. Imagem pessoal inclui sim o jeito que você se veste, o jeito que você se apresenta, mas é principalmente o jeito que as pessoas percebem você. Tem a ver com energia, com alto astral, com ser contagiante, com ser confiante. Tem muito a ver com isso. Então, primeiro, esse é uma das 5 dimensões do sucesso. Aliás, é a segunda, vem logo atrás, após objetivos e metas. Imagem pessoal e profissional é o que vai te pôr no jogo. É o que vai te garantir que vão estar olhando para você, vendo o que você faz. Construa uma boa imagem pessoal e profissional. Outro das dimensões do sucesso do engenheiro 5D que eu cito aqui é alianças produtivas. Cai fora daquela turminha da fofoca da empresa. Sabe aqueles caras que era operador lá, técnico, junto com você, e que continua até hoje, vai aquele turminha almoçar junto, conversa no corredor, faz fofoca, enfim. Alianças produtivas é com quem eu posso me aliar, com quem eu posso fazer uma aliança, um network eficaz, que vai me ajudar a progredir nessa empresa. Quem são essas pessoas? O que eu faço para me aproximar delas? A gente tem o passo a passo disso para você montar e construir o seu network eficaz. Não pense que é aquilo que eu sempre falo, não é ter 3, 4 mil conexões no LinkedIn. É ter pessoas que gostam de você, confiam em você, que você pode contribuir com elas e elas contribuem com você. É via de mão dupla o tempo todo. A outra dimensão do sucesso que eu cito aqui para vocês são as ações positivas. Ações positivas o tempo todo. Ações positivas incluem confiança no que está fazendo, confiança técnica, mas também confiança na contribuição. Eu tenho que agir positivamente o tempo todo. No caso que eu citei aí, no segundo exemplo que eu citei, do cara que chega por último perguntando se já resolveram, se já sabem qual que é o problema, a ação foi muito negativa. A ação foi muito negativa. E veja que nesse caso eu não estou falando de conhecimento técnico, eu estou falando de postura. Ações positivas é estar 100% conectado, entendendo o que está acontecendo, em que você pode contribuir, para contribuir de fato, para fazer aquilo que precisa ser feito. Tomei um susto aqui agora. Mas, então, pense assim, ações positivas quais as ações que eu tenho que fazer no meu dia a dia, e tanto que a dimensão chama ações positivas diárias. Quais as ações que eu tenho que fazer no meu dia a dia, todo dia, que me levam à direção ao cargo que eu quero. Certo? E aí, nós temos um outro conceito na mentoria do Engenheiro 5D que complementa super bem esse aqui, que é a estrutura do sucesso.
A estrutura do sucesso é quando você... Oi, Fernando, boa noite. É quando você amplia a tua visão técnica para ter mais visão estratégica e mais visão comercial, certo? Então, seja assim, como que eu ajudo a minha empresa a atingir os objetivos dela? Isso é alinhamento estratégico. Como que eu faço a minha área se alinhar com a estratégia da empresa, a minha área, o meu trabalho, né? Às vezes você não é um gestor ainda. Mas como que eu faço para me alinhar à estratégia da empresa, de modo a me posicionar de uma maneira que na hora que a empresa chega num momento de crescimento, num momento de desenvolvimento, eu estou lá e estou considerado e estou ajudando. E o outro é a visão comercial. Eu falei outro dia, como ter seu trabalho reconhecido pelo seu chefe, na live da semana passada, eu falo o seguinte: o que qualquer empresa faz? Se eu perguntar para você o que sua empresa faz, vão me dar 1000 respostas diferentes e eu falo, tua empresa vende. Qualquer serviço, qualquer bem que você fabrique, qualquer serviço que você preste, qualquer bem que você fabrique, ele tem que ser vendido. Então pense assim, como que eu vou contribuir com o meu conhecimento técnico para ajudar o comercial a vender e para agregar valor ao negócio, melhorar o valor daquilo. Quando você começa a ter essa visão, ter sugestão, você começa a ser percebido como uma pessoa diferente. Sabe? Sugestão de melhoria, sugestão de desenvolvimento, participar bem numa reunião de projeto, de desenvolvimento, qualquer coisa assim, você começa a ser útil. A grande diferença é que quando a gente sai com o conhecimento da faculdade empacotado, achando que aquilo é o fim, e chega na operação, com cargo na empresa, com cargo operacional, e continua achando que aquilo é o fim, a gente se torna útil ao invés de se tornar necessário. Vamos relembrar aqui a diferença entre útil e necessário. Útil é braço. Útil faz o que tem que ser feito, que qualquer um pode fazer. Se tira um, põe outro, não muda lufas. O necessário é o que contribui com o pensamento estratégico, que contribui com inteligência. Não precisa ter o conhecimento estratégico no começo. Você vai adquirir o pensamento estratégico, o conhecimento estratégico, na medida em que você for inserido nas conversas com gestores, participar bem de reuniões e tal. Naquelas reuniões que você é chamado para ir agora, aquela que você entra mudo e sai calado, sabe qual que é? Naquela lá, quando você começar a se posicionar melhor, quando você começar a contribuir com a solução dos problemas e tal, você vai começar a ser percebido diferente. Certo? Então pensa, você tem que contribuir com a inteligência, não necessariamente no começo com a estratégia. Certo? Inteligência você tem, tenho certeza que você tem inteligência, e tem que expandir. Pensa que aqueles pilares que eu falei da estrutura do sucesso, ele está lá. Pilar técnico é a tua fortaleza, a tua base, a tua tábua de salvação. Porém, você tem que ampliar visão estratégica e visão comercial. Esquecer esse negócio de que o comercial é inimigo, o comercial só enche o saco, o comercial vende o que a gente não pode entregar. Esquece. Esquece. Na mentoria Engenheiro 5D, a gente pensa o seguinte, ó, você é um engenheiro, mas você não é um executivo ainda, não é um gerente, não é um gestor, já estamos pensando como se fosse desde já. Né? E eu acabei de colocar aqui no meu Stories um comentário que recebemos na plataforma da nossa mentoria, do William falando. E eu gostei demais, o William é um dos primeiros membros da nossa mentoria, e ele fala da contribuição que os outros dão, além do que eu estou falando. Então, assim, não tem detentor do conhecimento isolado, eu não sou o papa de nada, o que a gente faz é como que a gente extrai o melhor de cada um para gerar conhecimento coletivo a partir das individualidades e compartilhar isso da melhor maneira possível. É isso dentro da empresa. Imagina que como é muito mais fácil fazer, você conhece todo mundo, né, tem gente que fala para mim assim, justamente por conhecer todo mundo que não é tão fácil, viu, Luiz? Então vamos lá, para você resolver esse problema que você tem, que é não se comportar agora de acordo com o cargo que você quer ter amanhã, ou 2 cargos acima, você tem que adquirir
ou investir na sua imagem pessoal e profissional, fazer alianças produtivas, networking eficaz, ter ações positivas diárias e aumentar a tua visão estratégica e a tua visão comercial. Porque aí você passa a ser um profissional diferente. E sabe o que esse profissional diferente tem? Que a maioria ainda não tem? Sabe o que ele ganha pensando diferente, agindo diferente, tendo mais energia, mais positividade, ele sendo uma pessoa contagiante positivamente? Ele tem salário maior. E aí, a gente está falando muito aqui ultimamente, estou conversando demais com o meu filho, meu sócio, que é o seguinte, o salário de todo mundo que não teve um aumento agora, tomou uma garfada de 10%, 10,5% agora, inflação. Então ganhar mais, sofre menos com isso. Quem nunca ouviu falar que os salários mais baixos que sofrem mais com a inflação? É lógico, o impacto, você diminui a tua capacidade de compra. Quem tem um excedente, sente menos, obviamente. Então, o salário maior é bom em qualquer circunstância. Nesse momento agora, ele é fundamental. Porque existe um processo inflacionário aí que estão buscando o controle para ele, mas enquanto não vem, ganhar mais é bom. E ganhar mais te dá os benefícios de aquisição de patrimônio, de ter um lazer melhor, de fazer suas próprias escolhas, não ficar refém de quanto custa do dinheiro, certo? Outra coisa, trabalhar em horário comercial é um benefício daqueles que pensam e agem como executivos e acabam assumindo um cargo de gestão. Então ele vai ganhar mais, vai parar de fazer turno, fazer horário, de ter plantão de fim de semana, essas coisas. Desculpa. E vai ter a eventualidade e tal. Eu sempre falo, eu sempre tomo esse cuidado. Porque a gente fala assim, não, mas não tem jeito, na minha função eu vou ter que ir lá de vez em quando. De vez em quando, não é o teu horário. Não é o teu horário, essa é a questão. Certo? Então, pense, eu vou ganhar mais, eu vou ter um horário mais controlado, um horário menos soviético, como eu gosto de brincar, e você vai poder ver seu filho crescer, você vai poder eventualmente levar seus filhos na escola, você vai poder fazer um monte de coisa que trabalhando 12 por 36 ou fazendo uns horários malucos, tem gente que trabalha só à noite e tal, não vai conseguir fazer, certo? Eu trabalho no contraturno, o mundo funciona de dia e eu trabalho de noite. Legal por um período para ganhar um adicional noturno e tal, mas não é para viver a vida desse jeito. Não é saudável, não é saudável. Além de que, quem trabalha à noite fica esquecido lá. É uma reclamação que eu tenho ouvido muito. Ninguém me vê aqui. Tem um seguidor meu aqui que fala que a única coisa boa que ele teve de trabalhar 4 anos no período noturno foi que ele pôde fazer a faculdade mais sossegado. Olha só, a única coisa boa. Quer dizer, pelo menos tirou alguma, né? Outra coisa que tem esse profissional é que ele tem cargo, tem respeito e tem status. Não pense o status como um negócio pejorativo. Pega as duas palavras que eu falei antes, cargo e respeito. Cargo respeitado. O cargo não garante nada. É a tua postura, a tua capacidade de liderança que vai te gerar respeito. E aí o status vem daquela admiração que as outras pessoas têm de você. Você provavelmente admira algum executivo da tua empresa ou algum executivo que você passou por alguma empresa que você passou, que você conheceu. É essa admiração que eu estou falando. Quando você fala assim, porra, aquele diretor lá era um cara bom. Aquele diretor, ele provavelmente tem as características pessoais lá, mas pelo menos ele andava com um carro legal, ele andava bem vestido e tinha respeito profissional, além de ser, de certa forma, invejado pelas conquistas. E olhe lá, quando a pessoa sai de uma vida pregressa e mais humilde, simples e às vezes pobre, tem mais admiração ainda. E é a realidade de muitos. A conquista não... Deus não escolhe um lá e fala, você foi eleito, e põe um carimbo na testa, você vai ter sucesso, você não. Sabe, a gente foi feito, e eu tenho plena convicção disso,
Deus fez a gente com um homem com 100% de potencial. O potencial é infinito. Fábio, bem-vindo. A nossa live está de pé, hein, no fim de semana, no fim do mês, hein? Então, pense assim, a gente tem pleno potencial. O potencial está na mão de todo mundo. Como a gente desenvolve isso? E eu costumo responder isso, eu pergunto e eu respondo. Tenha motivo, né, meta, método e mentor. Porque sozinho as influências externas são muito fortes. As influências do dia a dia, imagina um ambiente contaminado, um ambiente chato, que as pessoas estão tudo conformadas, fazendo aquilo que... a vida é assim mesmo, reclama do chefe, reclama da empresa, reclama do equipamento, reclama do cliente e tal. E a gente está nesse ambiente. Então tenha meta. Qual é a tua meta? Aqui pra gente é cargo executivo com salário de 5 dígitos, ou múltiplos 5 dígitos. Tenha método e mentor. Presente, Luiz Eduardo, mentor de engenheiro 5D. É disso que nós estamos falando. Denise, eu estou com o tempo aqui meio restrito e eu vou segurar um pouco aqui. Daqui a pouco, se tiver aí ainda, a gente fala, faço questão. Fábio está confirmado. Fábio é um gerente do Banco, posso falar, né, Fábio? Do Banco Santander, que a gente interage aí nos projetos e ele vai fazer uma live comigo no final do mês e nós vamos falar dos projetos que ele toca e da vida do engenheiro que chega no cargo executivo. Vamos lá. Outra coisa que o engenheiro que se diferencia e evolui para cargos executivos tem são os benefícios diferenciados. Benefícios diferenciados. Benefício a maioria das empresas pagam. Os benefícios dos cargos gerenciais, dos cargos executivos, são diferentes, são melhores, são maiores. Sabe? Benefícios, tanto os benefícios formais como os benefícios informais, que é, por exemplo, hoje eu vou ter um day off aí. O executivo acaba trabalhando muito mais que todo mundo, tenho certeza disso, mas tem muito mais flexibilidade. Mas os benefícios de saúde, de todos aqueles benefícios que a gente sabe, no nível executivo é melhor. Porque tem que pagar para esses caras, tem que pagar para esse pensamento estratégico. Lembra a diferença entre ser útil e ser necessário? O cara que é necessário custa mais caro. E é você aí, é disso que nós estamos falando. Certo? E, principalmente, ele começa a usar a inteligência dele para resolver problemas complexos. Ele não vai resolver uma probleminha da operação lá. Você vai usar teu conhecimento técnico para... Eu me distraí aqui com uma pergunta aqui do Fernando. Fernando, eu já te respondo daqui a pouco. Mas ele vai usar conhecimento técnico dele para resolver problemas mais complexos. Ele vai usar o conhecimento técnico dele para capacitar, treinar a equipe. Ele não vai usar mais para apertar parafuso. Essa é a grande diferença. Não vai mais trabalhar na operação lá, a não ser numa emergência, uma coisa estritamente necessária, aquela até para dar um exemplo. Mas não vai ser isso que se espera dele. Ele vai usar o conhecimento técnico para duas coisas. Para aplicar estrategicamente o conhecimento técnico dele, para ajudar a resolver problemas complexos, aquele problema que o operador lá não consegue resolver, e ele vai usar para capacitar, para melhorar a capacidade técnica das equipes dele. É isso que o cara vai usar. Vai ficar feliz da vida, porque a grande preocupação dos engenheiros é assim, não, mas eu fiz isso porque eu gosto, eu vou deixar de ser técnico, não vou deixar de ser técnico, você vai deixar de ser operador, vai passar a ser estrategista. E como que você faz tudo isso aí? Como que você começa a fazer? O lance é o seguinte, você tem que agora, assumir 100% de responsabilidade da sua carreira. Porque o grande problema, gente, é quando a gente tem todas aquelas desculpas que eu falei lá no começo, não tenho QI, quem indica, não tenho inglês, fiz faculdade fraca, estudei à noite. Quando você tem tudo isso, o problema está
fora de você. Você coloca o problema fora de você. O problema passa a ser externo. Ainda que seja você que tem que fazer o inglês e tal, mas o problema é o inglês, não é você. Ah, se eu tivesse inglês. Assuma 100% da responsabilidade sobre sua carreira. Sua carreira é sua. Eu falo que no meu papel de mentor, eu tenho a presunção, e eu gosto de falar isso, é uma imagem que eu criei há muito tempo atrás, no comecinho da minha carreira de coach. Eu falo que eu trabalho como farol marítimo. O farol marítimo, ele ilumina para ajudar a pessoa a enxergar oportunidades, perigos, caminhos, erros, acertos. Ele ajuda você a enxergar. Ele ilumina e você olha lá e enxerga. Mas ele não te leva em lugar nenhum. O farol leva alguém em algum lugar? Desconheço, nunca vi. O que leva é o marinheiro pôr a mão na roda de leme lá e tocar o barquinho dele. E o farol continua lá, ajudando a enxergar, ajudando a ver oportunidades, dificuldades, caminhos, potenciais. Só que assuma o timão do seu barco. A tua carreira é o teu barquinho. Ela vai para onde você levar, para onde você dirigir ela. Agora, tenha alguém que te ajude a enxergar. Tenha alguém que te ajude a enxergar. Você tem que fazer diferente do que a maioria está fazendo. O que você tem que fazer é se diferenciar da massa. Você vai fazer um MBA, é o mesmo MBA que está todo mundo falando que vai fazer. Desculpa. Na tua própria sala vai ter, sei lá quantos, 20, dependendo da escola, 30 alunos, fazendo o mesmo curso que você. Vai sair de lá com o mesmo conhecimento que você. O que vai determinar se um vai ter sucesso, um vai usar aquilo ou não? É atitude. É o jeito de usar o conhecimento. É o que fazer com aquilo. Eu fiz uma especialização, um MBA na Federal de São Carlos, que era Gestão Organizacional e Recursos Humanos na Faculdade de Engenharia de Produção, da Universidade Federal de São Carlos. E eu fiz com uma galera, um monte de gente de RH lá e tal, e eu era bancário. Nessa época, foi o meu último ano de bancário, nos 2 últimos anos eu estava fazendo essa especialização. Um monte de colega meu daquela turma, a gente se relaciona ainda, fala para mim assim, pô Luiz, você mudou a carreira a partir daquele curso. Foi primeiro, eu fiz o curso com uma finalidade, eu sabia o que eu queria tirar daquele curso. Desculpa a engasgada, mas eu sabia o que eu queria tirar daquele conhecimento. E eu apliquei o conhecimento que eu tive. Eu fui agregar a minha experiência de vida ao conhecimento acadêmico. Não é nada taxativo, definitivo, verdadeiro. E aí eu falo, porra, hoje eu sou consultor, interajo com altos executivos das maiores empresas do Brasil e participo de decisões estratégicas de muitos deles. E eu era bancário e fiz o mesmo curso que a maior galera fez e continua lá, cada um na sua carreirinha lá tal. E nada de mais com isso, é escolha. É escolha. Eu só estou citando isso porque eles perguntam para mim, porra, o que você fez que você virou a chave desse jeito? Eu falo, eu pratico tudo isso que eu falo. Esse é o grande lance. Esse é o grande diferencial. Ter convicções. Coisa que eu mais ouço aqui, eu gosto de falar esse termo, mas não é, obviamente que não é a coisa que eu mais ouço. Mas uma coisa que eu ouço muito aqui, gente, é o seguinte. Ah, Luiz Eduardo, é legal porque você reforça algumas coisas que eu já sei. Eu me sinto, de qualquer forma, envaidecido por reforçar coisas que as pessoas já sabem, mas eu acho que é meio que diminuir o conhecimento que está sendo compartilhado. E eu pergunto assim, beleza, o que você fez com o conhecimento que você já tinha? Porque se está aqui me ouvindo, se está procurando melhorar de carreira, não aplicou o conhecimento que tem. Então, conhecimento adquirido e não aplicado não vale nada. Então, você tem que assumir 100% da sua responsabilidade, fazer o que vai te diferenciar, não o que vai te transformar mais um no meio da massa.
Sabe, você vê um bando de elefante, é tudo cinza e grandalhão, então você consegue diferenciar um do outro? Não tem diferença. Qual que vai ser a diferença? Então, gente, eu vou partir aqui para o encerramento e eu vou dizer o seguinte, ó. Se inscreva na Semana do Engenheiro Executivo. O link já está aqui na minha bio no Instagram. Vai lá, se inscreve na Semana do Engenheiro Executivo. Vai começar dia 31 de janeiro. São três aulas durante uma semana, gravadas. Você vai lá, você vai assistir às aulas. Nessa Semana do Engenheiro Executivo a gente faz as lives normais aqui. Inclusive aquela que eu acabei de falar com o Fábio, gerente do Santander, vai ser nesse período, e vai ter outras também. E eu falo para vocês o seguinte, me siga nas redes sociais. Quem não está me seguindo ainda aqui no Instagram, entra lá, me segue aqui no Instagram. No LinkedIn, meu nome completo, Luiz Eduardo Neves Loureiro. Procure a página Luiz Eduardo Neves Loureiro, apesar de ter o perfil também. No YouTube, o canal está lá, repleto de vídeos de toda a ordem, falando essencialmente sobre carreira. E então, gente, eu acho que é isso. Você vai ser notificado de tudo que for acontecer. Abra os e-mails, dê uma atenção para isso, porque eu sei que esse bombardeio de curso online e tal acaba poluindo demais a caixa da gente. Mas lá você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp, vai receber as notificações. A gente não fica enchendo linguiça, é só notificando os acontecimentos, os fatos que a gente está fazendo aí. O Pablo está dizendo, vivi uma mudança de mindset como essa e tem feito grande diferença na minha vida de engenheiro, empresário e pai. Muito bom. Eu tenho o maior orgulho que eu falo, viu, Pablo? Eu falo que para mim são valores de vida. Né? Eu tenho a minha família como pilar essencial de vida, portanto, de carreira. Meu filho, eu tenho um filho único, né? Ele é meu sócio e a gente se relaciona de uma forma bem diferente da média, a gente treina junto, faz um monte de coisa juntos. Então, assim, pensa nisso, não dá para diferenciar vida pessoal, a vida profissional e a vida familiar. O pessoal, eu falo assim, individualmente mesmo. E a vida familiar, elas têm que ser complementares, ser entrelaçadas de tal forma que uma engrandeça a outra. Eu não acredito em gente feliz no trabalho e infeliz na vida. Eu não acredito em gente infeliz na vida e feliz no trabalho. O que a gente busca aqui seja feliz no trabalho e feliz na vida. E contem comigo, pessoal. Eu estou vendo aqui bastante gente agradecendo e mandando parabéns, e eu fico super feliz com isso. Manda os coraçãozinhos aí para a gente acabar. Quem tiver alguma pergunta ainda para fazer, eu deixo aqui os segundinhos de delay para a gente falar aqui. Beleza? É isso então? Beleza então, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. O vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV, então, portanto, no meu feed. Se vocês gostaram, compartilhe com as pessoas que vocês gostam, compartilhe com aqueles que vocês acham que podem se beneficiar disso. Beleza? Tchau. Fui. Beijão.